A paz do Senhor a todos meus amados e queridos ouvintes da Palavra de Deus. Quero hoje falar sobre em todo tempo sejam alvo teus vestidos. Quero deixar como título aí, nesse capítulo de Eclesiastes, capítulo de número 9, verso de número 8, aproveitando o tempo revestido. E o tempo passa rápido. E se não tiver revestido, vai perder tempo. Diz o texto da palavra de Deus, em Eclesiastes capítulo de número 9, verso 8, em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a vossa cabeça. Quero só ficar preso aqui. Esse versículo aí de Eclesiastes, nós podemos dividir ele em 3 etapas. Essas 3 etapas nós vamos observar aí, nesse texto, essas 3 divisões, como bem queira fazer. A primeira etapa, em todo o tempo. A segunda etapa, sejam alvos os teus vestidos. E a terceira etapa, não falte o óleo sobre a tua cabeça. Esse é o assunto para ti e para mim. Veja bem, tudo está no controle do Criador. Não tem como escapar nada das mãos de Deus. Na vida cotidiana nossa, nas épocas onde o videocassete, as filmadoras dominaram em todo o país, em todo o globo terrestre, e se fazia os vídeos, filmava tudo o que estava acontecendo, e tudo era guardado, né? Com o tempo da ciência está cada vez mais sendo avançada, hoje muitos repórteres quase não tem mais como eles trabalharem, a não ser que se trabalhar da forma atual hoje, que qualquer uma pessoa pode ser um repórter. Se ele vê algo acontecendo ao vivo e ele filmar e gravar, ele vai jogar nas redes sociais ao vivo, como agora me encontro ao vivo falando convosco. Então, diante de Deus, o vídeo de Deus, a filmadora de Deus, como diz a palavra de Deus, diz que os olhos do Senhor estão contemplando os bons e os maus. Os olhos do Senhor também, a palavra diz que está nos 4 cantos da terra. Não tem como escapar do olhar de Deus. Então veja bem, tudo está no seu controle. Tudo tem agora um tempo determinado e com seus propósitos. Quando há tudo um tempo determinado com seus propósitos, o mesmo autor aqui do livro de Eclesiastes, ele diz aí no capítulo 3 que há tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, aqui ele relata que há tempo para trabalhar, tempo para tudo, tempo para sorrir, tempo para chorar, tempo para rasgar o tempo e coser, tempo para guardar, tempo para deitar, tempo para levantar. Ele vai além sobre o tempo. E a palavra de Deus, o mesmo autor, diz que o que é, já foi. E o que há de vir, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Eclesiastes capítulo 3, verso de número 15. Então, para tudo tem propósito. Então, olhe bem. Já no livro de Daniel, nós vamos observar aí algo importante que foi relatado por aqui. Nós vamos observar uma coisa aqui importante. No capítulo 2 de Daniel,
o verso de número, capítulo aqui 20, verso 2, versículo 20, diz: Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e a ciência aos entendidos. Ele revela o profundo, o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Veja bem, Daniel se expressou dessa forma poderosa. Estava ali no cativeiro, foi levado pelo rei Nabucodonosor. Estava em cativeiro, onde esse cativeiro durou 70 anos. As 10 tribos de Israel e 2 tribos de Judá. Então, entenda bem, não vou aqui falar de cativeiro, quero me prender nesses 3 itens. Em todo tempo, sejam alvos teus vestidos e não falte óleo sobre a sua cabeça. Então, Daniel reconheceu isso. O próprio escritor do livro aos Hebreus diz que há tempo para todas as coisas e que também o que é já foi, e o que é devido também já foi, e Deus vai pedir conta de tudo que passou. O mesmo diz também lá no capítulo 12, para lembrar do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que não chegue, para que não venham os dias maus, e chegue os anos os quais venha dizer que não tenho neles contentamento. O tempo vai passando, a idade vai chegando, e não tem depois como se lamentar lá na frente. Ou você se enquadra na palavra de Deus agora, certo? Que aproveitar esse período desse tempo, e vamos observar que quando se fala do tempo, que Deus muda os tempos. Ó, Deus, quando tirou o povo do Egito, o povo caminhou 40 anos no deserto. A roupa não acabou, o sapato não acabou, não houve necessidade de nada. Porque para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus não calcula o mundo do jeito que as pessoas calculam no mundo. As horas, segundos, momento, lugar. Não, Deus não olha para isso. E quem é espiritual também não se deve estar ocupado nessas coisas, porque Deus, Ele é poderoso para conservar uma pessoa em vida e ela vem atingir anos de vida sadio, com memória boa, andando, falando e, a melhor parte, instruindo, ensinando o que precisa ser. Olhe bem, primeira etapa, em todo tempo, refere-se agora o já, o hoje, a ocasião, o tempo, esse tempo cósmico, esse tempo do nosso planeta, das horas. Então nós vemos o seguinte, que diante desse tempo, nós calculamos o tempo aí em 24 horas. E quem já acordou cedo, às 4 da manhã, já fez muita coisa hoje nesse dia. Já tem aproveitado muito. Mas olha bem, o tempo está em escassez. Não se pode desfalecer em tempo algum. Outra, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. O profeta Isaías, no capítulo 55, verso 6, diz assim: e aproveitando o tempo,
Não só isso, aprendendo a contar os dias. Nós temos que tudo isso, diante desse tempo, aprender a contar os dias e andando humildemente com o Senhor. Davi disse, faz-me conhecer o meu fim. E hoje é um dia aceitável da salvação. Hoje, esse tempo, agora, é dia aceitável da salvação por meio de nosso Salvador Jesus Cristo. Quando falava que o tempo está em escassez, o apóstolo Paulo, na carta de Paulo aos Coríntios, ele que relata que o tempo está em escassez. Quando observamos aí, dizendo dessa forma, eu vou ler um contexto para melhor, né? Ele diz assim, o verso de número 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo já se abrevia, e o que resta é que também os que têm mulheres sejam como as que não tivessem, e os que choram como que não chorasse, e os que folgam como que não folgasse, e os que compram como que não possuíssem, e os que usam desse mundo como se dele não abusassem, porque a aparência desse mundo passa. Veja bem, Paulo aqui, primeiro ele tinha dado um relato a respeito da vida conjugal, a vida, como que é a vida de o homem e a mulher estando casado, ou se chegar um momento de ter que se apartar, como que deve ser. Ele dá um relato aqui. E depois ele resume tudo, dizendo que o tempo se abrevia, o tempo vai se abreviando e vai passando. E se não fosse abreviado os dias, como diz a palavra de Deus, nós tínhamos sido consumidos. Mas olhe bem, Paulo aí ele fala isso. Já na carta aos Hebreus, nós vamos entender o seguinte. Aqui na carta aos Hebreus, no capítulo de número 2, vai dizer o seguinte, veja bem, portanto, convém nos atentarmos com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, e para, em tempo algum, nós não venha se desviar dela. O que você tem ouvido da parte de Deus, tem que pôr em prática, obedecer. E não se desviar nunca, nem olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Mas que obedeça a palavra. Aqui vem dizendo, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, em toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Quem errou, recebeu. Porque toda ação tem uma reação. E como agora nós escaparemos, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começando a ser anunciada pelo Senhor, e foi depois confirmada pelos que a ouviram. Como nós vamos escapar agora deste mundo, a qual Jesus ele ensinou, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Quem crê, for batizado, será salvo. Ide e ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Já o profeta Ezequiel, ele disse, desejaria eu a morte do ímpio? De forma alguma, Deus não deseja a morte de ninguém, mas antes que venha e se arrependa dos seus maus caminhos. Mas ele nos coloca como atalaia,
Se nós anunciarmos ao ímpio a sua transgressão, quer dizer, anunciar ao pecador que ele está errado nos caminhos que está trilhando, que o seu tempo que ele está fazendo, está desperdiçando o seu tempo, pode saber. Desse nós, é como disse Pilatos, eu lavo as minhas mãos. Paulo também, quando pregava para os judeus, eles não queriam ouvir o evangelho. Aí Paulo falou, então agora eu lavo as minhas mãos, agora eu vou pregar agora para os gregos e para os romanos, gentios. E é dessa forma, quer que ouça, quer que deixe de ouvir, disse o profeta Ezequiel, profeta Jeremias. Esse povo são de semblante obstinado, de coração duro. Esse povo é rebelde, não quer ouvir. E o tempo está passando. Se não fosse abreviado, meu querido, ia ser triste. E tem pessoas que não ligam para a sua genealogia. Tem pessoas aí que agora ele não tem mais pai, não tem mais mãe, não tem parente, às vezes. Ele está sozinho nesse mundão e não quer construir família, não quer ter uma mulher e deixar que Deus venha operar e venha abençoar o lar para ter filhos. Não quer. A descendência está sendo extingada. E quem está fazendo isso é a própria pessoa. A própria pessoa. Não vai deixar substituto, não vai deixar linhagem na face da terra. Tem muitos já que perderam. Mas, tudo bem. Quando nós falamos aí, aproveitando o tempo, já na carta de Paulo à igreja de Éfesos, diz assim, remine o tempo, porquanto os dias são maus, realmente são, dias trabalhosos. Pelo que nem sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus, a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, remino o tempo, quer dizer, aproveitando cada momento, cada segundo. Nós não sabemos o que vai acontecer no decorrer deste dia, ou o que vai proceder no dia de amanhã. Como disse no livro de Eclesiastes, o autor diz, o que era, já foi. O que é, também já foi. E Deus pede conta de tudo que passou. Agora, olha bem, quando olhamos o salmista Davi, no Salmo de número 90, ele vai relatar o seguinte na palavra de Deus. Escute bem. Salmo de número 90, ele vai dizer o seguinte, aí no verso 12, o salmista se expressa assim. Ele primeiro diz que a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chega a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Mas feliz também hoje, muitos que têm chegado a 100, 110, 115. Meu avô morreu, descansou com 110 anos, ainda bem lúcido ainda. Que Deus nos ouça e nos ouve e nos permita estar com a idade avançada, mas bem consciente, relembrando de tudo. E aqui o salmista ele diz assim nesse Salmo de número 90, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcançamos coração sábio. Porque se for ter um entendimento de tolo, vai esbanjar-se e vai achar que está com gás todo, na maneira de dizer um ditado popular, achar que está com a bola toda e não está. Só está perdendo tempo. Então, ensina-nos, Senhor,
a contar os nossos dias de tal maneira para alcançar coração sábio. Já aqui nós vamos ver também no livro de Miqueias. No livro de Miqueias nós vamos observar o seguinte. Ele vai expressar assim. Ele chega e se expressa assim no livro de Miqueias, no capítulo de número 6. Vou ler o verso 6 ao 8. E o profeta Miqueias, ele relata assim: como me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante ao Deus Altíssimo? Virei eu perante ele com holocaustos e com bezerro de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros e de 10 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão e o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? E ele te declarou: ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti? O que é que Deus pede de ti? Que pratiques a justiça, ames a benevolência e andes humildemente com o teu Deus, nesse tempo chamado hoje. Hoje, como disse o apóstolo Paulo, hoje é dia aceitável, dia de aceitar o Filho de Deus como Senhor e Salvador da sua vida. No Salmo 39, o salmista Davi, ele se expressa assim, Salmo de número 39, e o 34, no verso 1, ele diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, quer dizer, vai adorar, louvar. Louvar é bendizer o nome do Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Ele se expressou dessa forma porque ele reconhecia o que Deus fazia na sua vida. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Clamou o pobre e o Senhor ouviu e salvou de todas as suas angústias. Para Deus não tem tempo quando nós nos colocamos diante da sua presença. E já aqui no Salmo de número 37, se não me falha a memória, não, 39, ele também se expressou assim, olha bem: faz-me conhecer, Senhor, o meu fim, à medida que meus dias, qual é para que sinta quanto sou frágil. Olha bem, faz-me conhecer o fim, à medida que meus dias, qual é para que eu sinta quanto sou frágil. Porque tem muita gente achando que nem eu já disse, não, estou com todo o gás, toda a saúde, que isso? Não vai acontecer nada comigo, não, eu vou longe. Vou continuar nessa vidinha aqui, vou continuar aqui bebendo, usando entorpecentes, se prostituindo. Eu tô com gás, menino. Saiba, Deus vai pedir conta. O próprio Eclesiastes, no livro aí de Eclesiastes, ele diz assim: alegra-te, mancebo, na tua mocidade. Pode se alegrar. E recreia o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração. E pela vista dos teus olhos, o que você vê, vai de encontro. Mas saiba, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a
juízo. Fique sabendo, hein? E é a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 10, verso de número 9, que relata esta palavra que você tem ciência hoje quando você ouvir lá. E o Salmo de número 39, o salmista Davi, ele fala assim, olha, faz-me conhecer. Aí ele continua, eis que fizeste os meus dias a palmos, e o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que seja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra, e na verdade, em vão se inclinam, amontoam riquezas, e não sabe quem as levará. E não sabe quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Ele mesmo disse, uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção do teu nome. Agora veja bem, o dia aceitável é hoje, meu amado. Não tem como escapar. Hoje é dia para você mudar de propósito, mudar de direção, mudar de vida. Você tem visto já que sua vida não tem sido uma vida assim de paz, de alegria. É momentâneo. Você sai, vai se alegrar e volta mais triste ainda. Alegria passageira. Mas Jesus, Ele quer te dar. Jesus, Ele quer te dar vida abundante. Ele disse, eu sou a porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele é a porta e quem entra pela porta entrará, sairá e encontrará pastagem, disse o apóstolo João, no capítulo 10. Já o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 6 de 2 Coríntios, ele diz assim, desta maneira, porque diz, ouvir em tempo aceitável, e te socorri, e no dia da salvação, eis agora o tempo, no dia da salvação, eis agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. Já Paulo aos Romanos, ele diz assim, na carta de Paulo aos Romanos, ele diz assim no capítulo 10, mas que diz a palavra? Ela está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, porque a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Pedro disse que nós fomos gerados pela palavra. E quando ouvimos a palavra, disse Jesus, dando uma palavra aos seus discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Então essa palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração, é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com sua boca confessares ao Senhor Jesus e em o teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Com a boca se faz para a salvação. Hoje é dia de você, olha, entrar em uma nova atmosfera, novo padrão
nova vida, nascer de novo. Nascer agora do Espírito. Segunda etapa, sejam ovos os teus vestidos, quer dizer, sejam limpos os teus vestidos. Entendeu? Sejam limpos os teus vestidos. Eu fico pensando, porque quando alguém vai para uma festa, que seja a festa qual for, a comemoração até, se no meio do caminho um carro passar numa poça d'água e atingir as tuas vestes e elas ficarem sujas, você vai ir para a festa assim? Não vai. Você vai voltar, colocar outra roupa. E depois tem que lavar essas vestes que ficaram sujas. Então as vestes limpas, a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O profeta Isaías, ele diz assim: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei branco como a neve. Então já ali havia promessa para o meu e para o teu pecado, herdado por Adão e Eva, que pecaram, desobedeceram a palavra de Deus e comeram do fruto da árvore do bem e do mal. As vestes de Adão, eles não tinham veste, nem percebiam que precisava de vestes. Mas assim que comeram da árvore do bem e do mal, aí eles viram que estavam nus. Olhe bem. Por quê? A mulher, ela vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer. Primeiro ponto. Segundo ponto, agradável aos olhos. Olha, enchia, era como colírio os olhos. E a árvore era desejável para dar entendimento. Aí foi e tomou do fruto e depois a deu a Adão. E depois eles viram. Olha, então foram abertos seus olhos e ambos conheceram que estavam nus. E aí foram e cozeram folhas de figueira, agora para se vestirem, fazer um avental. Folhas de figueira. Folhas de figueira, meu amado, ela, com o tempo, ela vai ressecar. E vai ter que ter outra substituição para essa folha de figueira. E aí agora Deus, que sempre falava com eles na viração do dia, conversava, porque é tão bom ter diálogo com Deus. Falar com Deus das nossas carências, das nossas necessidades, das nossas lutas, das nossas aflições, das nossas tribulações, das nossas decepções. É com Ele que nós falamos. Então entenda bem, Deus agora. Adão, cadê Adão? Onde tu estás? Aí Deus disse: quem te mostrou, Adão, que estava nus quando ele agora se apresentou? Quem te mostrou? Porque o pecado afasta o homem de Deus. O pecado afasta as pessoas de uma boa comunhão. E aí agora Deus viu que ele pôs a culpa na mulher. E aí Deus viu que eles estavam com a folha de figueira. Aí foi necessário morrer um animal para agora fazer roupas para Adão e Eva de pele de animal. Então entenda bem. Deus providenciou naquele momento para que eles não ficassem nus, mostrando a vergonha. Aí agora Deus prepara aí novas vestes. No capítulo de número 21, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Capítulo 3, verso 21.
Aí tentaram arrumar um jeito para eles se satisfazerem. Figueira, folha de figueira. Deus não aceitou. Que com Deus não se agrada de vestes que às vezes a pessoa está com as vestes sujas e quer se apoiar-se em algo que não resolve, que não limpa. É igual as mulheres que lavam roupa, ela sabe qual é o sabão em pó que melhor limpa a roupa. E para limpar pecado, é só o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. João Batista, quando viu Jesus vir até ele, no Rio Jordão, aí ele expressou assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo, a qual eu não sou nem digno de desatar ou carregar suas sandálias. Ele, na sua humildade, ele reconheceu isso. Então, olha bem, Jacó disse assim à sua família para a sua mulher. Jacó, lá na frente, nós vamos ver, no capítulo 35, disse assim: Deus manda Jacó de volta agora a Betel a levantar um altar. Veja bem, aí depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar a Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à família e a todos os que estavam com ele: tirai os deuses estranhos que no meio de vós, e purificai-vos, e mudai os vossos vestidos. E levantemo-nos e subamos a Betel, casa de pão. E ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Ele ali falou para toda a sua família, como disse Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí ele mandou aqui tirar os deuses, que o povo se apega fácil com deuses. É tão simples hoje as pessoas adorar uma outra imagem, adorar um ídolo, e que para eles o seu entendimento já está cego. Como diz que o Deus desse século, o Deus deste mundo, cegou o entendimento para que eles não consigam entender nem ver as obras de Deus. Assim, agora, Jacó prepara a família agora para ir agora ao local que Deus enviou para ali preparar um altar. Veja bem, a palavra de Deus, ela continua falando: para estar limpo e alvos os teus vestidos, precisa o quê? Precisa desejar como Davi. Limpos pela palavra, qual já disse, que Jesus falou: vós já estáis limpos pela palavra que tenho pregado. Ainda que o acusador das nossas vidas venha nos acusar diante de Deus, como foi com o sacerdote Josué, ainda que esse acusador venha, vamos observar, no livro do profeta Zacarias, relata essa passagem. Profeta Zacarias, de número capítulo 3 do profeta Zacarias, nós vamos entender o seguinte: e me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor.
Mas o Senhor disse a Satanás: o melhor que repreenda-te, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. E não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestido sujo, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai agora, tira-lhes esses vestidos sujos. E ele lhes disse: eis que tenho feito como que passe de ti a tua iniquidade, e vestirei de vestidos novos, que não tem como acusar-te. E puseram-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça, puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram de vestidos, e o anjo do Senhor estava ali. Deus é poderoso para mudar o quadro da tua vida. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do coração, eu entrarei e cearei contigo e tu comigo. O salmista Davi, ele tinha pecado ao ponto que a alma dele se abateu muito. Mas aí ele se humilhou, reconheceu o seu pecado. Entenda bem. Aí aqui no versículo de Salmo 51 ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele se expressa assim e vai orando e pedindo a Deus. E no verso 7 ele fala assim: purifica-me com hisope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Já quando ele parte para o verso 10, ele diz assim: cria agora em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele desejou. Se você desejar, Deus é poderoso para cumprir. Mas não endureça o vosso coração. Credes na palavra de Deus. Veja bem, ainda que o seu tempo foi mal administrado, como os filhos, ou como o filho pródigo, que pediu a parte da herança, gastou e tal, mas depois ele voltou ao pai. Pai, pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faça-me como um dos teus jornaleiros. Aí o pai na hora mandou ele ir lá se banhar. Coloca agora um vestido novo nele. Coloca um anel no dedo, aliança. Mata lá o gado cevado. Esse meu filho estava morto, agora ele reviveu. Ele voltou para a casa do pai. Olha, Deus espera por ti o teu retorno à casa do pai, a casa espiritual. Veja bem, nós somos templo do Espírito. Não destrua o templo de Deus. Não destrua a tua vida nesta jornada que você está aí caminhando. O filho pródigo gastou, mas ele depois se humilhou, se arrependeu e voltou. Olha, a Bíblia diz para nós não proceder como os escribas e fariseus. Por quê? Eles procediam de uma maneira, os religiosos da época. Diz assim o verso de número, capítulo de número 25, 26. Jesus fala assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade.
Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, mas que também o exterior fique limpo. Quer dizer, tem muitas pessoas que por fora, quem olha fala, isso é de Deus. Olha só o andar, olha. Mas por dentro, às vezes ainda está cheio de demônios, cheio de capeta. Age pior do que aquele que ainda não conheceu a palavra. Então, observe bem. Não proceda como os escribas e fariseus. Terceiro ponto. Não falte o óleo sobre a sua cabeça. Quer dizer, a unção. A qual Paulo, já na carta de Efésios, a qual eu li, enchei-vos do Espírito Santo. Não embriaguei com vinho que há contenda. Mas enche agora. Esse vinho, ele é até uma metáfora. Esse vinho representa a vida cotidiana estragada que a pessoa vive na maldade. Vive praticando obras que não agradam a Deus. Uma vida totalmente distanciada de Deus. Então esse vinho que causa contenda, confusão, briga, arenga, ódio, raiva, lascívias, avareza, busca muito massagear o ego, essas coisas que embriaga. Mas veja bem, não falte o óleo, a unção sobre a sua cabeça. O óleo sobre a cabeça do sacerdote significa consagração. Quando olhamos lá no livro de Êxodo, quando Deus deu ali as coordenadas para Abraão, ou para Moisés, nós vemos aí que nessas ordenanças que Deus deu aí para ele, no capítulo de número 30, o verso 28 diz assim: estes são, pois, os vestidos que farão um peitoral e um efode, e um manto, e uma túnica bordada, uma mitra, e um cinto farão, pois, vestidos santos, a Arão, teu irmão, e os seus filhos para administrarem o ofício sacerdotal. Então, tinha que ter umas vestes de acordo com os projetos de Deus. Não era qualquer veste. E aí, quando nós observamos no livro ainda de Êxodo, capítulo 30, vai falar assim, Êxodo 30, diz assim: e disse, farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção, e com ele ungirás a tenda da congregação, a arca do testemunho, a mesa e todos os seus vasos, e o castiçal com os seus vasos, e o altar e o incenso, o altar do holocausto, enfim, tudo que foi consagrado ao templo do Senhor. E se ungirá com ele a carne do homem. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro semelhante, conforme a sua composição. Não ungirás. E o homem que compuser tal perfume como este, ou que dele puser sobre o estranho, será extirpado dos seus povos. Quando olhamos no livro de Levítico, nós vamos observar aí que no capítulo de número 6 de Levítico, diz assim, quando fala de fogo, fala de unção. Que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Por quê? O azeite estava sendo ali representado no candelabro para manter a luz acesa.
a qual também Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue jamais tropeçará em trevas. E quando aqueles que o aceitaram, ele diz: vós sois a luz do mundo e sol da terra. Então observe bem, no livro de Levítico 8, e verso de número 12, diz assim: depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu para o santificá-lo. Então, a unção que hoje está alguém doente, chame os presbíteros, e esse, se tiver cometido, após ungir ele, seus pecados serão perdoados. Aí, ora e unge com a unção do óleo. Aqui, para que o sacerdote que ia assumir, também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhes de túnica e cingiu-os com o cinto e apertou-lhe as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Chamado para o santo ministério. Para a consagração, hoje se usa a consagração, quem é chamado para o diaconato, presbitério, e para a missão do evangelista ou pastor. Então, quando é chamado para o diaconato, ele é ungido. Aí a palavra de Deus diz que o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, a qual o salmista Davi ele fala para nós, no Salmo de número 133, dizendo assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E quando vive em união, aí vem dizendo, é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos. É como o orvalho de Hermon, e que desce os montes de Sião, pelo que ali o Senhor ordenará a bênção e a vida para sempre. Quando também observamos aqui, vós tendes a unção e sabei tudo. Quando o apóstolo, na epístola de João, relata dessa forma, aqui no capítulo de número 2, verso 20, e vós tendes a unção e sabei tudo. E a unção que vos recebeste, dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção nos ensina todas as coisas, é verdadeira e não há mentira. Como ela nos ensinou, assim nele permaneceis. Quem? A unção hoje é o Espírito Santo na nossa vida, essa unção. Quem tem o Espírito Santo tem a vida. Ele está nos ensinando, porque Jesus disse, não vos deixarei órfão, mas enviarei o Consolador, a qual este convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo está nos preparando para entregar uma igreja pura, sem mancha. Segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Quando há unção, há poder, a cura, a gozo, a alegria, a glorificação, línguas estranhas, revelação. Quando o Espírito Santo está habitando na vida de alguém, esse óleo, essa unção do Espírito Santo na vida de alguém, é como disse Pedro e João na porta ali do templo formoso, estava ali o paralítico, e ele pediu esmola. Aí Pedro falou, olha,
Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu vos dou. Levanta e anda no nome do Senhor Jesus Cristo. E logo ele foi curado. Recebeu a cura divina e não ficou mais pedindo esmola. Mas também no livro de Romanos, capítulo de número 15, diz assim a palavra de Deus: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo, de paz e crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos 15, verso de número 13. Já Judas, ele fala dessa maneira, ensina no versículo de número 1. Ao único Deus, nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória, a majestade, o domínio, o poder, antes de todos os séculos e agora para todos sempre. Amém. Já no livro de João, apóstolo João, capítulo 20, depois da oração sacerdotal que ele fez, ele disse assim, ora, e dizendo isso, quando ele chegou lá, os discípulos, depois que ele foi crucificado, sepultado, no terceiro dia ele ressuscitou. Só Jesus ressuscitou, não tem outro a quem venha querer adorar que ressuscitou dos mortos. Ele. Aí ele aparece agora, ele estava tudo de porta cerrada, com medo dos judeus fazerem o mesmo com eles. Aí Jesus chega e fala, Pai seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos ao lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. E disse-lhes, pois Jesus outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou neles e disse, recebei agora o Espírito Santo. Quando se recebe o Espírito Santo, você tem ousadia, tem força, tem poder. Você perde o temor diante das coisas que o cercam. Mas o temor a Deus nunca deve se perder. Então agora, Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles. No verso de número 22, depois dele soprar, aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Então, observe bem. Já em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, revela a palavra assim, para fazerem tudo isso que tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado e que havia de fazer. E agora, pois, o Senhor olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a palavra de Deus. Agora aqui já eles pregam sem medo, ainda que os judeus contradizentes se levantavam. E enquanto acendeu a tua mão para curar e para que façam sinais e prodígio pelo nome santo do Filho, Jesus. E tendo orado, moveu aquele lugar que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciava com ousadia a palavra de Deus. Em todo tempo. Não falte óleo sobre a vossa cabeça, quer dizer, não falte o Espírito Santo. Nenhuma condenação há para aqueles que agora estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a vontade da carne, mas agora anda segundo a vontade do Espírito. Dê lugar aí, santo. Olha,
Põe em prática essas 3 coisas na tua vida. E veja o que é que Deus vai fazer. Shalom, Deus seja convosco.